Se tem uma coisa que não é mentira falar sobre o Brutalista é que ele é um grande filme. De qualquer ponto de vista. Do ponto de vista da grandiosidade ao qual o Brutalista se propõe e ao qual ele realiza, até do próprio ponto de vista de duração. O Brutalista, com um orçamento de 10 milhões de dólares, que na indústria do cinema é um valor praticamente irrisório, ainda mais com o que se propõe a fazer o Brutalista, ele leva 215 minutos no recorte final, ou seja, facilitando a sua matemática, 3 horas e 35 minutos mais ou menos. Fazer um filme de mais de 3 horas e meia com 10 milhões de dólares já seria algo praticamente impossível. Mas o Brutalista do título é uma referência a uma tendência arquitetônica em que as construções são grandes, espaçosas, na maioria das vezes cinzentas, mas que sempre dão essa dimensão de algo amplo. E o Brutalista é amplo. O filme é filmado numa técnica chamada Vista Vision, que não era usada no cinema desde a década de 60, que alarga as imagens. E elas tornam tudo bem mais amplo, mas mesmo assim tão contido. É como se a dimensão do espaço não fosse suficiente para acolher os personagens, que se sentem meio que claustrofóbicos. Até uma própria referência ao passado do protagonista. O Laszlo Toth, que é o protagonista de O Brutalista, é um arquiteto húngaro que está saindo do país natal dele depois de sobreviver a um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial e está chegando a Nova York para viver o tão imaginado sonho americano. O Laszlo vai permanecer na Pensilvânia, que é onde o primo dele, que já tinha imigrado anteriormente, está morando e onde ele já até trocou para um nome americano para ser mais receptivo para ele. A esposa dele, a Esbeth, e a sobrinha não conseguiram sair da Europa e para ele ainda é um problema não conseguir resgatá-las. Nessa chegada dele aos Estados Unidos, ele vai ser apresentado a um industrial americano que é muito rico e praticamente já não tem mais nada para fazer a não ser petular da alheia, que é o Harrison. A mãe do Harrison acabou de morrer e para homenagear ela, ele quer construir um grande espaço cultural, comunitário, nas colinas da Pensilvânia onde ele mora. É um espaço que ele alega ser para a comunidade, com uma igreja, uma biblioteca e várias outras construções, para ser algo grandioso. Mas que na verdade é só para alimentar o próprio ego dele, como muito bem define a esposa do Laszlo, é apenas para ele uma reforma da cozinha. O Brutalista é dividido em 2 atos. No primeiro é essa relação inicial do Laszlo com o Harrison e o filho dele nessa região da Pensilvânia. Na segunda metade do filme, a esposa dele consegue chegar aos Estados Unidos e se instalar também na Pensilvânia. E aí ela abre os olhos do Laszlo para algumas situações que para ele não eram tão perceptíveis até então. Como essa própria idealização de que ele está sendo recebido por uma nova nacionalidade, por um novo país. Mas que na verdade, como muito bem diz o filho do Harrison, que é o Harry, ele diz: nós só toleramos você. É algo que a gente tem de percepção na maior parte do tempo do filme sobre os personagens estrangeiros em relação aos personagens americanos. Na década de 40 e 50, com a imigração dos judeus da Europa depois do Holocausto, os americanos se viam ameaçados em algumas funções por judeus. É basicamente o que acontece hoje com os imigrantes latino-americanos no país. Então é como se, mesmo com a grandiosidade das suas criações, que é o que encanta inicialmente o Harrison, o Laszlo ainda tivesse que se provar mais ou, na verdade, seguir perfeitamente uma linha para que ele não seja descartado, até porque ele só é tolerado. O Brutalista é um filme absolutamente impecável em questões técnicas. O design de produção é absolutamente fantástico. A trilha sonora é muito presente, você nota isso do primeiro segundo do filme até literalmente os créditos finais. A fotografia, na qual inclusive a favorita levar o Oscar, também é absurdamente bárbaro. E outros quesitos técnicos também. Tem 3 indicações de atuação ao Oscar. O Adrien Brody é o favorito para levar o Oscar de melhor ator, mesmo tendo perdido o prêmio do Sindicato dos Atores no último domingo para o Timothée Chalamet. Essa é uma das grandes curiosidades de O Brutalista. O Adrien Brody até hoje detém o recorde de ser o mais jovem ator a ganhar o Oscar de melhor ator, que foi em 2003 por O Pianista, onde ele interpretava um judeu que deixava a Europa no meio da Segunda Guerra Mundial. Mas no caso de O Pianista, pelo menos ele era polonês. Dessa vez ele é húngaro. O Guy Pearce interpreta o Harrison e também está indicado ao Oscar de ator coadjuvante numa daquelas interpretações
que eu não esperava que fossem tão convincentes e tão impressionantes. Antes de falar da terceira indicação ao Oscar, eu preciso fazer uma menção honrosa para quem não foi indicado. Se o Harrison, interpretado pelo Guy Pearce, é esse personagem que é completamente cruel e desumano e completamente alheio a qualquer outro cidadão que não seja ele mesmo, ele ainda é um rico que construiu a própria riqueza, diferentemente de um herdeiro, que é o caso do Harry, o filho dele. Ele não tem absolutamente nada a perder, então a audacidade dele em falar as coisas é muito mais nítida. Ele não tem o menor censor ou o menor pudor de falar qualquer atrocidade que vier na cabeça dele ou praticá-las. Harry é interpretado pelo Joey Owen, que eu não lembrava de tê-lo visto em nenhum filme, apesar de que eu entrei no Letterboxd depois e vi que eu já assisti alguns filmes com ele, mas a grande maioria do público nem conhece ele, na verdade, por causa dos filmes, mas sim pelo fato de que ele é ex-namorado da Taylor Swift. A outra indicação ao Oscar de atuação é da Felicity Jones, a atriz coadjuvante, pela esposa do Laszlo. Confesso pra você que eu não fiquei tão conectado com o personagem dela, mas não é nenhuma questão com a Felicity, que já foi indicada ao Oscar outra vez e que é uma baita atriz. Mas a forma como o roteiro integra ela ao filme começa bem, mas é o momento em que o filme começa a perder o ímpeto. É bom lembrar que dessas 3 horas e 35 minutos de Brutalista, pelo menos 15 minutos são de um intervalo programado, ele está inserido dentro do filme, então tecnicamente o filme tem 3 horas e 20. Depois desse intervalo é a chegada da Europa da esposa dele, e aí o filme se desenrola para um cenário bem mais sombrio quando o filme atinge o seu clímax, que eu obviamente não vou dar spoiler. Mas é a partir daí que o Brutalista parece perder toda a minúcia que ele tinha antes desse momento. Parece que as cenas não têm tantas conexões umas com as outras e aí os sentimentos parecem ficar um pouco mais inverossímeis porque não tem uma sequência bem definida. A montagem que estava perfeita até ali começa a definhar. E a impressão que eu tive é de que como se o corte final do filme tivesse umas 4 horas de duração. E para diminuir, o diretor foi cortando, mas só no final, não no início. O Brutalista é arquitetado. Sim, não posso deixar de fazer esse trocadilho. Ele é arquitetado de uma forma tão bem definida que o final parece que abandonaram a obra e aí ela foi terminada por um estreante. Mesmo assim, é louvável o que consegue fazer o Bradley Corbett com 10 milhões de dólares. Eu ainda não falei de Wicked e eu vou falar isso depois, porque o Wicked tem um orçamento que é 10 vezes maior que isso. Essa limitação financeira que foi imposta a ele, para ele é inclusive uma dádiva. Numa entrevista, o Bradley Corbett disse que ter menos dinheiro possibilitou ele que tivesse mais criatividade para fazer o filme. E aí saiu o Brutalista.